Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, sou Ricardo Gomes e com muita alegria estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez, desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é ressurreição e reencarnação, e terá como ponto de partida os itens de 1 a 17 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Iniciaremos citando as passagens do Novo Testamento que dão origem ao nosso estudo. Primeira, a passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 14 a 16, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9, que diz: Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. A segunda, a passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 10 a 13, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 19, versículos de 11 a 13, que narra: Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e ele não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Após estas passagens do Novo Testamento, Allan Kardec faz o seguinte comentário: A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e de sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. E mais adiante afirma o codificador: a palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Aproveitamos para trazer aos prezados ouvintes, para conhecimento, a passagem do Novo Testamento relativa a Lázaro e a respectiva explicação à luz da doutrina espírita.
A passagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, entre os versículos 1 e 44, e nos conta: Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse, pois, Maria a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te lhe concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Jesus, pois, movendo-lhe outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Em sequência, vamos trazer o que o codificador discorre no capítulo 15 a respeito do assunto que se encontra em A Gênese, nos itens 39 e 40. Diz ele: Em razão da poderosa vontade do Cristo e do seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro retomasse a vida, reintegrando o seu perispírito ao corpo físico. Fez voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição em casos tais. Lázaro estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo tal caso cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. Ainda hoje temos casos de pessoas letárgicas que têm acompanhamento médico permanente, para evitar que sejam consideradas mortas durante o processo. Para embasar essas informações do codificador sobre a letargia e também sobre a catalepsia, vamos recorrer, prezados ouvintes, ao Livro dos Espíritos, nas perguntas 423 e 424. Pergunta 423.
Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Resposta dos espíritos: na letargia o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. A sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado, em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Pergunta 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Resposta dos espíritos: sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Nota do codificador: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, magnética. Outro fato narrado de ressurreição, que consta no Novo Testamento, é a do próprio Jesus, o Cristo. Aqui citamos primeiro a que consta no Evangelho de Marcos, em seu capítulo 16, versículos de 1 a 7, que nos informa: no sábado, Maria de Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol e diziam entre si: quem rolará a pedra de a entrada do túmulo para nós? E, erguendo os olhos, viram que a pedra fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse: não vos espanteis, procurai Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como nos tinha dito. Já no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos de 11 a 18, com algumas diferenças, temos o mesmo fato narrado. Estava então Maria junto ao sepulcro de fora chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus.
Jesus lhe diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando seu jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e as coisas que ele lhe disse. Buscando mais uma vez, prezados ouvintes, a Gênese de Allan Kardec, em seu capítulo 15, agora no item 61, encontramos a racional explicação para este fenômeno. Escreve ele: todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte, com circunstanciados pormenores que não permite se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade, ou seja, ser possível de tocar. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos em tais ocasiões todos os caracteres de um ser fluídico. Aparece inopinadamente e do mesmo modo desaparece. Uns os veem, outros não, sob aparências que não o tornam reconhecível nem sequer aos seus discípulos. Mostra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Sua própria linguagem carece de vivacidade da de um ser corpóreo. Fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes, sentem que já não é um homem. Jesus, portanto, se mostrou com o seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que eles quis que o vissem. Se estivesse com o seu corpo carnal, todos os veriam, como quando estava vivo. Ignorando a causa originária do fenômeno das aparições, seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades, a que provavelmente não davam atenção. Desde que viam o Senhor e o tocavam, haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado. Por indicação do codificador, citamos também a sua explicação contida no item 35 do capítulo 14 também de A Gênese, que nos afirma: para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível, mas como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que outros fenômenos fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o vapor, que quando muito rarefeito é invisível, mas que se torna visível quando condensado.
Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, doutras vezes mais nitidamente definida, doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. Como podemos notar, prezados ouvintes, todos os fenômenos de ressurreição narrados no Novo Testamento têm sua explicação na doutrina espírita de maneira lógica e racional. Para completar as nossas reflexões, vamos retornar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, objeto de nossos estudos, onde no item 4 o codificador faz o seguinte comentário: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. E nos itens 16 e 17 do mesmo capítulo, Kardec conclui: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era o ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. A essa autoridade do ponto de vista religioso se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Por seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. E assim, encerramos agradecendo à equipe de programação da nossa rádio e desejando a todos, e principalmente a você que nos ouve, muita paz, amor, harmonia e esperança. Prestigiem e acompanham a programação da Rádio Rio de Janeiro e torne-se um colaborador do Clube da Fraternidade. Filie-se ou atualize o seu cadastro pelo telefone 3386-1422. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro
apresentou o programa Evangelho e Vida.